Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live aqui pela TV Cidade Jardim. Começando essa semana com uma segunda-feira bem geladinha, né, pessoal? Boa noite, viu? Muito bem-vindos aqui. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui nas lives, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas e 30 minutos da noite. E é muito importante essa interação para a gente. E segundo o pessoal que tem participado, que tem assistido das lives, também tem sido muito especial para cada um de vocês, né? Isso é muito bom ouvir que está fazendo bem para vocês aí essa troca de informações, essa disseminação de cultura, né? E também aí toda a informação que se refere à área de saúde, educação, enfim, como estamos aprendendo por aqui. E esse processo não pode parar, né? Por isso, essa semana também recheada de lives aqui pela TV Cidade Jardim. E hoje nós temos um convite muito especial aqui, porque nós temos a Dri Delali. É isso mesmo, a Dri Delali, ela é preletora e hoje vai nos falar sobre os desafios de ser uma mulher de Deus. É porque a palavra de Deus prega muitas coisas para a nossa vida, né? E como é que nós estamos lidando assim com esses desafios que não acontecem, claro, só na pandemia, né? Mas durante todo o processo de vida aí, né, pessoal? Eu vou falar o meu boa noite aqui para o Francelino. Francelino, boa noite para você. Muito bem-vindo aqui às lives da TV Cidade Jardim, viu? É uma honra tê-lo aqui. O Leandro Juliano, nosso repórter, né? Muito bem-vindo, viu? Aqui à nossa live. A Adri Delali já está na área. Serginho Magalhães, boa noite, Serginho. É um prazer tê-lo aqui conosco. O Guto Melaré também, né? Está com a gente, viu? Muito bem-vindo, Guto. Bom, mas sem mais delongas, né? Como dizem por aí, agora a gente vai chamar aqui a nossa queridíssima Adri Delali, que vai falar muita coisa boa e bonita pra gente, tenho certeza, nessa live aqui de hoje. Vamos lá. Chegando a Adri. Também convido a vocês para estarem conosco nas programações aí da TV AC, né? Da TV AC, que é o canal 11, TV Cidade Jardim, sempre com muito conteúdo aí para vocês acompanharem, tá? A TV Cidade Jardim, ela tem uma aliança com a TVV, que é a TV de Votorantim, a TVI, que é a TV de Tapetininga, né? E também temos aí aliança com a TV Porto e a TV Itu. Então, bastante programação aí, além, lógico, daquela programação própria voltada para Tietê e região, com essa troca também aí com essas emissoras tão importantes que fazem com que a cultura aí da nossa região seja disseminada, né? Muito bom. Estamos aqui aguardando a Adri chegar. Sei que ela já está aí na área. Boa noite a todos. Agora a gente vai ver ela por aqui. Hamilton Pires, boa noite para você também, viu? Muito bem-vindo. Agora ela deve chegar por aqui. E ela tá chegando aqui, linda! Oi, Dri! Muito bem-vinda! Que saudade, hein? Interagir com você. Saudade, né, amiga? Muito bom. Bastante. É um prazer tê-la aqui, viu? Pela TV Cidade Jardim, interagir com você. E sei que você tem muito a passar nessa live de hoje, né? Porque cada mulher, com certeza, se pergunta se ela está fazendo o seu papel, né? Como mulher de Deus, seja lá ela de que religião for, né? Todas nós temos esse pontinho de interrogação todo dia junto com a gente, né? E é isso que nos move também, né, Dri? É verdade. O prazer, assim, é todo meu, né? Eu fiquei muito, mas muito feliz com o seu convite. Para mim é uma honra, né, poder estar aqui. A gente falar um pouquinho da palavra de Deus nesse tempo que a gente está vivendo tão difícil, né? De tantas dores, tantas perdas. Eu acho que é um momento, assim, ideal para a gente poder levar a palavra de Deus, que é algo que cura a nossa vida. Sim. E, Dri, antes da gente começar a tocar no nosso tema mais profundamente, eu gostaria que você se apresentasse. Você mora em Serquilho, passou sua infância em Serquilho, né? Conta pra gente aí mais detalhes. E também como se tornou preletora, também é importante, né? Sim.
Então, eu sou de Serquilho mesmo, né? Família toda daqui. Há um fato interessante que eu posso estar falando aqui. Os meus tataravós que fundaram a cidade de Serquilho. E então eu sou família toda daqui mesmo, né? Nunca saí de Serquilho, não. Eu amo a cidade de Serquilho. E eu, desde muito pequena, né, sempre fui criada num berço cristão e fui crescendo, me tornei pastora, é, preletora, trabalhei com mulheres durante um bom tempo, fazíamos assim, como eu falei para você aquele dia, algo que foi muito especial na minha vida, sabe? Esse tempo qual eu trabalhei com mulheres, porque era um momento que a gente podia interagir. Elas contavam dos problemas que tinham, eu também, e ali a gente, dentro da palavra de Deus, a gente podia estar assim, trazendo uma palavra de conforto, de esperança, né? Que é algo que hoje nós precisamos, né? Muito usar a nossa fé para trazer toda a existência o que a gente precisa. Então, é isso aí. Eu Sim. sou mesmo daqui e amo fazer esse trabalho. Tataraneta dos fundadores de Serquilho. Então, como que era o nome deles? Você pode nos falar, Adri? Então, quem pode dizer muito assim essa história seria o meu avô, né? Minha mãe também, no caso, né? Antônio Costa Magueta. Então, vem de lá de trás, todo um parentesco, né? Que traz assim muita alegria de saber que a gente pôde fazer parte dessa história. Que legal, né? Isso é muito interessante mesmo, muito bom relembrar essas Sim, raízes, né? Agora, Adri, verdade. você comentou aí a respeito do papel da mulher e que você já teve trabalhos importantes aí relacionados à igreja, voltados a mulheres, né? As mulheres Sim, sempre foram desafiadas desde que surgiram, né? No planeta Terra, eu acredito, sim, é mas verdade. numa fase que nós estamos atravessando agora, então, nem se fale, né? Com certeza. Então, é algo muito interessante, né? A mulher antigamente ela era muito assim, ela não podia fazer nada, né? Ela era uma pessoa assim, totalmente com a boquinha fechada, né? Balançando a cabeça e não podia falar de nada. E, na verdade, Deus, ele criou a mulher. É muito interessante esse fato. Ele criou a mulher segundo o coração dele, para que ela pudesse ser idônea, sábia e ajudadora. Né? Por isso que os cientistas dizem que a mulher é mais inteligente que o homem, né? Não menosprezando, né, a classe masculina, mas realmente é. Deus ele escolheu a mulher para que ela pudesse ser idônea, né, ajudadora do homem. Sim. E até existem alguns que falam que a mulher, aquela que anda ao lado do seu parceiro, ela vai longe, né? Faz ele deslanchar também na sua vida, né? É verdade. É mais a tola destrói, né, Dri? Infelizmente, nós temos mulheres que não usam, né, o que Deus deixou de tão bonito para nós, né, como promessa de ser idônea e sábia, né? Tem aquelas que destrói totalmente. E, infelizmente, é assim que acontece. Se ela não tiver alguém que possa estar instruindo, acaba destruindo tudo. E aí, dentro disso, é que a gente observa quantos desafios no dia a dia as mulheres precisam enfrentar para que elas se sintam bem consigo mesmas, inclusive, né? Exatamente, exatamente. E eu estava hoje meditando nessa palavra para poder trazer para vocês, né? E eu achei algo assim muito interessante quando lá em Gênesis fala sobre isso. Tem um versículo de Gênesis 2:18 que diz assim: olha, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma mulher ajudadora, idônea para ele. Então, idônea tem vários significados, né? Que você pode entender como a mulher é um ser especial e não sabe disso. Sim. Agora, sempre a gente tem assim uma concepção que a mulher
ela é a ternura da casa e, ao mesmo tempo, o alicerce da casa. Se uma mulher está bem, tudo gira bem em torno, né? É isso mesmo, Adri? Como é que a gente faz isso para ser essa mulher no dia a dia, né? De tijolinho por E tijolinho. é por esse motivo que é um desafio, né, amiga? Né, você escolheu um tema certíssimo, né? O desafio de ser uma mulher cristã. Independente da religião, hoje nós não estamos falando daqui de religião, estamos falando do ser, né? Mulher que Deus criou para ser especial na face da terra. E na verdade, assim, Dri, a mulher realmente ela é ali o alicerce de tudo. Né? Muitas das vezes, né, passamos por momentos difíceis no casamento, que faz parte, né? Momentos difíceis com filhos, no financeiro. Mas se a mulher se abater e parar, na verdade, ela destrói tudo. Por mais que esteja difícil você olhar para a situação, a gente tem que ir além, trazer a existência, né? Isso é fé. Então, quando a mulher ela faz isso, não vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Ela está profetizando tudo que sai da nossa boca. Nós temos que entender que é assim, tem poder. Nós temos poder na palavra, tanto para o bem quanto para o mal. E quando você profetiza algo bom, acontece. Às vezes a pessoa fala assim, mas está demorando tanto, já falei que vai acontecer, tem o tempo certo. Tem momentos que nós temos que passar por aquela dificuldade, né? Para que a gente possa se encontrar como pessoa. Aquele momento difícil é o momento ao qual que você vai aprender muito, né? E você vai poder ensinar a outras, né? Isso é ser idônea. Então, se a gente não passa, na verdade, pela situação difícil, não tem como a gente ensinar. E o ser humano não quer passar por momentos difíceis, Sim. né? Porque é doloroso. Mas é um momento que nós temos que passar para sermos, para a gente poder evoluir, para a gente poder ensinar. Como que nós, como pais, né, Adri, mães, a gente vai poder ensinar para o filho se a gente não passou por aquilo? Então é É, importante que a gente passe, muito importante, né? Deserto, quando a gente fala, tô passando um deserto, tá tudo muito difícil, mas deserto é passagem. Deserto é passagem. Vai chegar um momento onde você vai ver ali as águas, né? Um lugar de descanso, mas nós temos que passar por certas situações para que a gente possa avançar na vida. sim, e esse deserto parece que casa bem com o momento de hoje de muitas famílias, né, Dridelali? Porque Exatamente. muitas famílias em que o provedor, que muitas vezes o marido trabalhava, a esposa ficava trabalhando de casa, mas aquele era o maior sustento, foi diminuído, foi cessado em muitas situações, né? E isso tudo por conta da pandemia, claro, mas a gente sabe que os desafios, né, dentro da casa acabam sendo ainda maiores do que na vivência normal, que muitas vezes talvez já não era tão simples assim. Qual é o seu conselho, qual é a sua palavra para essas famílias que estão passando por essa situação neste momento? Olha só, na verdade todos nós estamos passando, né, Adri? Não é só uma família ou outra, na verdade está no geral mesmo. É momento difícil, mas eu acho que principalmente no momento difícil, que é o momento da gente estar mais próximo de Deus. E nós mulheres, o que nós podemos fazer para poder melhorar a situação? Nós temos lá em Provérbios 31 a mulher perfeita, a mulher ideal para os dias de hoje, né? Que muitas das vezes pessoas não sabem interpretar essa mulher. Essa mulher é uma mulher ajudadora, é uma mulher que cuida de tudo, cuida da casa, ela está sempre pronta, sabe, a deslanchar, a ajudar. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, é o que nós podemos fazer. Muitas vezes a gente vê o esposo ali, não está conseguindo dar conta das coisas para pagar na casa. A mulher, ela sempre tem algo que ela pode fazer para ajudar. Ou seja, Sim. para economizar, né? Que hoje é um momento que nós podemos estar aprendendo muito com isso, né? Se a gente antigamente cozinhava um pacote de feijão inteiro, vamos dizer assim, hoje a gente faz metade, coloca um pouquinho mais de água, né? Para poder É, render um pouquinho mais, uma farinhazinha ali, né?
Então, são coisas que nós mulheres somos sábias, inteligentes para poder estar melhorando a situação. Tem aquelas que sabem fazer um crochê, tem aquelas que sabem fazer um tricô, tem aquelas que sabem costurar, fazer um docinho, um salgado, seja o que for, sabe? Não trabalha fora, perdeu o emprego, poxa, tenta fazer alguma coisa para ajudar. Eu acho que hoje, sabe, hoje em dia, não é mais desculpa, né? Você falar assim, ah, eu não tenho emprego, não tenho como fazer nada. Não, hoje nós temos, nós somos inteligentes para isso. Né? O pouquinho que a gente ganha já é algo que vai dar para você pagar uma água, vai dar para você comprar um alimento, né? Então, hoje nós podemos usar da promessa que Deus nos deu como sábias, idôneas, para estar ajudando no lar. Sim. E a gente também observa que hoje as redes sociais têm disseminado muita imagem que faz as pessoas ficarem, às vezes, pensativas sobre a própria situação. De repente está lá, nossa, um casal numa lancha, numa praia, e você lá ralando e não dando conta de pagar a conta. Muita gente fica mexido com isso. E, na verdade, qual é a referência que se deve ter em relação a isso? Porque, ao mesmo tempo, pode ser um objetivo e, ao mesmo tempo, conforme você faz a leitura, aquilo acaba com a pessoa porque ela acha que nunca vai ter aquilo, enfim, ela fica desapontada, né? Cada um reage de uma forma, enfim. Mas como lidar com essa questão? Porque eu sei que mexe com muita gente, a gente ouve falar direto, nossa, é um mundo tão maravilhoso, o mundo das redes sociais, né? Porque ninguém vai postar, né? As coisas ruins, né? Aí tem essa também, né, Dri? Tem. É verdade, porque quando a gente posta uma foto, é algo que eu observo muito, né? Quantas das vezes eu mesma postei uma foto sorrindo e eu estava passando por um momento tão difícil da minha vida, mas tão difícil, e ninguém sabe. Aí as pessoas comentam lá, né, como se você estivesse vivendo um mar de rosas e a pessoa não sabe o que a gente está passando. Então, as fotos enganam muito, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque é algo assim, é uma ilusão. É uma ilusão. Você olha ali as redes sociais e acha que aquela pessoa vive melhor que você. E às vezes ela não vive. Pode até ser, Dri, que ela tenha bastante dinheiro para ela poder passear, se divertir, fazer tantas coisas. E dentro dela ela não é feliz. Então nós Pode temos que ser. entender isso, né? Nós temos que entender isso. Talvez hoje, a gente passando por tanta dificuldade dentro de casa, a gente é muito mais feliz do que certas pessoas que têm dinheiro para poder viajar, passear, comprar o que quiser. Então, acho que a paz é a coisa assim, mais preciosa que existe na nossa vida. E é isso que eu Sim. queria passar hoje para as pessoas. Eu acho que que a gente tem que buscar mesmo é em Deus, sabe? A gente tem que buscar nele melhorar. E nós, como mulheres, quando a gente tem a cabeça assim centrada, firmada, nós podemos usar disso para ajudar outras mulheres. Então, hoje em dia, as redes sociais, ela é assim algo assim estrondoso, né? Tanto para usar como coisa boa, como para coisa ruim. Então, as pessoas até me procuram e falam assim, nossa, Adri, traz uma palavra, você não vai fazer hoje um vídeo, você não vai falar nada, não vai postar nada, porque as pessoas estão sedentas, sabe? Hoje elas estão precisando tanto de uma palavra de Deus, e é isso que nos move a ser melhores, a gente poder, assim, se fortalecer para poder prosseguir, né? Porque nós estamos vivendo um momento difícil, um momento, a gente sabia que ia chegar esse tempo. É bíblico tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos que ia chegar esse tempo, né? Então hoje o que a gente tem que fazer? Se desesperar? Não. A gente está vendo tantas mortes, né? Tantas pessoas infartando, né? Diante da situação que a gente está vivendo, porque as pessoas não estão sabendo lidar com a situação. E tem coisas que não tem o que fazer. Tem coisas que é momento da gente se preparar diante de Deus e esperar as coisas acontecerem. O que a gente pode fazer? Buscar nele, profetizar coisas boas, né? Para que as nossas palavras assim cheguem como promessas na vida de tantas pessoas. Então isso é muito importante.
Sim. E o que a gente observa também lembra da nossa época, quando a gente era mais jovem, existia um certo romantismo ali, né? Os moços É, jogavam rosas no quintal, em Cerquilho, isso, né? Não é em outro lugar, não. Em outro lugar também acontecia, mas eu estou falando em Cerquilho exatamente. E com sim. poemas, né? De Carlos Drummond de Andrade, sabe? Autores da literatura, né? Serenatas, né, Dri? Hoje em dia não existe mais nada disso. Então, e demorava muitas vezes um mês, dois, para a gente se aproximar do moço e dar um beijinho, né? E hoje não, É, hoje a gente já sabe que os jovens eles se aproximam e já, né? Já beijam e depois vai ver o que vai ser, se vai ser namoro, se vai ser amizade, né? E como é que é. você vê a questão também da mulher nesse sentido, né? Da conquista, do conhecer o seu par, né? O seu futuro parceiro, que a gente escolhe para ser para a vida toda, nem sempre é, mas enfim, no momento da escolha a gente imagina que seja, né? Como que você vê esse sentido também aí? E a mulher nisso tudo? Eu acho que hoje, na verdade, o que está acontecendo? As pessoas, elas idealizam alguma coisa, por exemplo, assim, eu quero o príncipe, né, do cavalo branco, quero que ele chegue assim e faça isso, faça aquilo, e é algo que não existe, né? Existe um romantismo? Ainda existe, mas é muito raro, né, Dri? Hoje em dia não tem mais esse tipo de coisa. E eu Sim, acho que o que as mulheres têm que ter mais é pé no chão, né? Elas, hoje, a gente vê que as pessoas elas se aproximam, às vezes por um certo interesse, elas se aproximam achando que vai ser o casamento dos sonhos, daí não é coisa de um mês, acabou de casar, elas largam. Então, elas não têm aquele interesse de continuar, de insistir na relação, né? Que eu acho que é algo muito importante, porque as pessoas realmente podem mudar, né? As coisas podem ser diferentes, mas cabe aos dois trabalhar junto, né? Hoje em dia o que a gente vê é sempre um querendo melhorar, o outro estacionou. Então a gente não vê os dois querendo trabalhar junto. Então isso é muito importante. É algo que as mulheres antes de casar, na verdade, ela já pode conhecer do parceiro, né? O que acontece muito é isso que você falou, a pessoa mal conhece, já vai lá, entra na relação e já, né, acha que vai dar certo, e na verdade ela não conheceu primeiro. Porque a gente nunca vai conhecer, Dri, 100% uma pessoa. sim, Você pode ter um relacionamento com ela de 10 anos de namoro, você só vai conhecer ela realmente depois que casar, com né? Mas certeza. aí vai muito do diálogo. Eu acho que falta hoje, principalmente hoje, Dri, na era digital, né, de celular, WhatsApp e tantas coisas, hoje falta muito isso. O diálogo. Eu lembro que quando eu era pequena, algo que meus pais faziam, sempre tinha aquele horário, a gente jantava, ia para a sala, e ali a gente tinha um momento de estudo. Meu pai e minha mãe davam estudo para mim e para minha irmã da Bíblia. Aí ali a gente cantava, sabe, louvores, a gente dava risada, a gente perguntava da palavra, coisas que a gente não sabia. Não tinha, desligava a televisão, desligava tudo. Aquele momento era para a gente aprender. Então era um tempo de que a gente podia interagir de uma forma diferente. Hoje não existe mais isso. É Não muito mesmo. triste, né? A era que a gente vive hoje não existe mais. É por isso que está cada vez pior, infelizmente. Mas eu acho que é isso aí. A mulher, na verdade, ela tem que tentar conhecer primeiro, né? Expor tudo o que ela pensa, o que ela sonha, para que os dois possam, na verdade, trabalhar junto dentro da relação. Sim. E também a gente falou muito de mulher em relação a casal, em relação ao seu parceiro e tal. Isso é muitíssimo importante. Mas a gente não pode esquecer também daquelas mulheres que optaram por não formar uma família, por não se Sim, casar. E que tá tudo bem, né, Dri? é verdade. Tem aquelas mulheres que optaram por isso. E eu admiro, porque elas são guerreiras, né? Elas são muito guerreiras.
né? Você vê uma mãe solteira, ela trabalha, ela chega em casa, ela limpa a casa, ela cuida dos filhos, ela faz tudo. É por isso que eu falo para você que isso é algo interessante que Deus deixou para a mulher. Ela é sábia, ela é idônea, ela é capaz, ela é apta e ela foi criada para fazer tudo, né? E ela Sim. sim consegue ser pai e mãe. Ela consegue sim. E eu admiro muito essas mulheres. É verdade, né? Porque são guerreiras de verdade ainda. E olha só, uma questão também que sempre se coloca aí para nós e no dia a dia é a questão, nossa, todo mundo trabalha fora, e aí, ninguém vai ajudar? Ou só um tem que fazer tudo em casa? Porque houve épocas em que o marido chegava e a mulher estava em casa, o esperando com um bolinho quentinho, toda arrumadinha. E os filhos todos de banhinho tomado, né, penteadinhos. E ela tirava até o casaco, né? Aquela coisa, aquela cena de comercial de margarina lá de trás. Agora a gente chega, é um tropé na casa, como dizem por aí, né? Porque Então, todo mundo no mesmo pique, chegando em casa junto e, tipo, não tinha ninguém em casa ali, né? Todo mundo vai ter que fazer todo mundo junto aquilo que antigamente era um só que fazia. Mas, enfim, sim, né? A necessidade também aumentou, muitas coisas a mais para se pagar, né? Antes você vivia com uma horta em casa e estava tudo bem, comprava carninha ou tinha o boi, né? Quem tinha sítio. Agora já não é assim, você tem cada vez mais, ou é seguro, ou é isso, tudo tem que se pagar. E daí todo mundo teve que trabalhar, né, Adri? Também isso. Apesar de que a independência da mulher foi sensacional, mas também tem essa coisa para pôr na conta, né? é verdade. Eu estava lendo hoje, que a gente está falando sobre mulher, eu estava lendo sobre a mulher ideal, né? Que é do Provérbios 31. Não sei se você já chegou a ler, se você já aprendeu sobre essa passagem. E ali fala tudo o que ela é. E muitas, eu já vi muitas pregações falando sobre isso. Na verdade, algumas pessoas traziam assim, como se ela fosse aquela mulher que tinha que ficar 24 horas dentro de casa, cuidando do marido, dos filhos, e não tinha volta para nada. E na verdade, não é isso. A mulher de Provérbios 31, ela é um modelo ideal de mulher cristã, no caso, né? Hoje a gente vê, né, tem as feministas, tudo, nada contra, né, cada um com, né, com o seu pensamento, mas falando Sim. perante a Bíblia, essa mulher, ela era a mulher ideal. E as pessoas falam que essa mulher de Provérbios 31, ela era aquela mulher que era pacata, que tinha que fazer tudo ali dentro de casa, né, e na verdade ela não era. Olha, eu até separei aqui algumas coisas para poder falar. As qualidades de uma mulher de Provérbios 31. Em primeiro lugar, ela era uma mulher temente a Deus. Você vai ver lá no versículo 30 falando sobre isso. É a principal coisa que ela é temente a Deus. Em segundo lugar, ela é uma mulher sábia. Lá no versículo 26 fala sobre isso. Então, ela tinha sabedoria em tudo que ela fazia. Ela era inteligente. Ela também era uma administradora. Ela que organizava tudo ali dentro do casamento, nas finanças, tudo era ela que fazia. No versículo 16 fala sobre isso. Ela também, ela era empreendedora. Ela fabricava as coisas para poder vender, para ajudar na casa. Olha só, foi o que eu falei agora há pouco sobre isso. Sim. No versículo 24 fala sobre isso. Ela também era investidora, ela investia ali, sabe, nas finanças ali do marido, é ela que investia tudo. É ela que ia, conversava, é ela que fazia. Ela também era uma mulher bondosa, no versículo 12 fala sobre isso. Ela era caridosa, ela ajudava os pobres. Ela era também uma mulher organizadora, sabe? É uma mulher que sabia organizar tudo dentro da casa. Ela também, em nono lugar, cuidava de si, do seu interior e exterior. Fala no versículo 22 e 25 sobre isso. Em décimo lugar, ela era esposa e mãe ideal, que fala no versículo 12 e 28.
Então, é algo assim muito interessante. Se você ler Provérbios 31, do 10 até o versículo 30, você vai ver ali quanta coisa essa mulher fazia. Então, ela era uma pessoa muito ágil, inteligente, que é coisa que hoje em dia as mulheres não estão querendo usar, sabe? Dessa sabedoria que Deus nos deu. Então, ela não era aquela mulher pacata que ficava dentro de casa só balançando a cabecinha assim, né? Ela corria atrás, ela tentava fazer de tudo para aumentar a renda da casa, para deixar a família toda ali no aconchego, né? Ela fazia a comida, ela cuidava dos filhos, ela fazia tudo, né? Ela era uma mulher assim, realmente que foi criada por Deus para ser capaz de fazer. Então, hoje em dia, nós temos que se espelhar nessa mulher e entender que nós podemos fazer muito mais do que pensamos que podemos. Eu acho que essa Sim. parte aqui do Provérbios é muito interessante. Se você ler, você vai ficar assim, nossa, ela fazia tudo isso daquela forma antiga, que hoje nós podemos fazer de uma forma melhor ainda, porque nós temos muito mais condições hoje, né? Sim, e uma coisa também muito importante às vezes a gente vê, depende, não sei se é forma de criar ou a forma de ver mesmo, mas os afazeres domésticos, muitas vezes eles são colocados como um fardo, quando na verdade é tão delicioso você terminar de limpar uma casa, ver a casa limpa, é tão gostoso você ver sua família se fartar de uma comida muito bem feita, feita com amor, né? Sim. Mas o jeito que é colocado parece que aquilo tudo é um fardo. Então muita gente fala, eu vou estudar e eu nunca vou querer cozinhar, vou ter sempre alguém para cozinhar para mim. E é um ledo engano, porque um dia essa pessoa vai faltar, né? E aí você vai ter que fazer, não vai comer, né? E aí, como é que Exato. você questão também? Porque é bem o que acontece no dia a dia, né? Não adianta tapar o sol com a peneira, né? Né? A mulher ideal é aquela que cozinha com amor. Ela faz tudo com amor. Né? Por mais difícil que seja. Eu acho que, no caso, se você é casada, poxa, não custa o marido estar ali colaborando com você. Porque serviço da casa é algo que cansa muito, né, Dri? Oh, Porque não tem fim, não acaba. é Né? Que nem o marido, na verdade, ele trabalha em casa, lógica, trabalha fora e é cansativo, a gente entende, só que eu acho que tem que entender também que a mulher, ela cansa. Porque serviço de casa é todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, e chega uma hora que você acaba cansando. Então, quando você tem um esposo ali que está do teu lado, te ajudando, tudo se torna mais gostoso, mais tranquilo. Você pode usar, ter um tempo maior para você se cuidar. Então, eu acho assim que nós temos, na verdade, independente se o marido ajuda ou não, nós temos que entender que tudo que nós fazemos, temos que fazer com amor. Seja sim. o marido, seja para nós ou para os filhos, não importa. Então, nós temos, na verdade, que fazer primeiramente para nós, sabe? É, Fazer algo assim, vou fazer uma comida, eu vou comer essa comida. Então, eu quero que ela seja gostosa. Então, fazer com amor. Tudo que você vai fazer com amor. Para você, por você, né? E depois pelos seus filhos, pelo seu esposo. Então, a gente tem essa mania de cobrar, né? Do outro, de fazer, mas primeiramente nós temos que fazer para nós. Porque o que vai acontecer, Dri? Um dia vão lembrar da gente, do que a gente fez é. de bom. E isso vai ficar como algo assim firmado, para que outras pessoas possam, poxa, olha, fulano de tal, ela era assim, assim, assim. Ah, mas depois que morreu não tem valor. Tem sim, tem sim, porque Às você vai vezes deixar tem de valor depois exemplo para outro. Sim, deixar de exemplo para outras pessoas, vai deixar de exemplo para os seus filhos. Então, tudo que você fizer, faça com amor. É muito sim. importante isso. E as tarefas, muitas vezes, você falou aí da questão de organizar, que está na própria Bíblia, né? E se Sim, a gente se organizar, a gente consegue fazer de tudo um pouquinho, né, Edri? E mesmo contando com exatamente. situações emergenciais que não estavam ali no script, né? Mas com organização já fica mais fácil também, né?
Exatamente. Por exemplo, o trabalho maior que eu tenho aqui no salão é de quinta, sexta e sábado. Então, eu procuro deixar a minha casa limpa até quarta-feira, né? Eu corro, 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 deixo ela limpinha, para depois eu não ficar com aquela coisa assim, ah, mas eu tenho outra coisa para fazer, tenho aquilo para fazer, então daí eu tô mais tranquila. Então, a gente tem que aprender a É, organizar tudo, né? Se a gente aprender a organizar tudo, a gente vai poder ter outros tempos para fazer outras coisas. Então, sim, isso hoje em dia é algo que não existe mais, né? A gente aprendeu isso, né, Dri? Desde aprendi. pequeno ser organizada, né? A gente aprendeu isso. E hoje em dia, eu vejo que a geração de hoje, que não teve o mesmo ensinamento que a gente teve, elas, assim, entram em pânico, porque elas não conseguem organizar. Não é verdade? Que nem, por exemplo, É, você hoje vai passar para o seu filho, que você aprendeu, eu passei para os meus filhos, eu vejo a minha filha é muito organizada, sabe? É muito organizada. Então, isso para mim, assim, o meu filho também é, mas ela, como ela já é casada, aí às vezes eu entro na casa dela, eu vejo que está tudo assim no lugar, tudo bonitinho, arrumadinho, sabe? E eu fico orgulhosa, por quê? Porque isso é algo que eu pude ensinar. Até esses tempos atrás ela chegou para mim e falou assim: Nossa, mãe, eu estava trabalhando. Aí eu entrei assim no escritório, eu senti um cheiro tão gostoso de limpeza, eu lembrei de você quando eu era pequena. Eu falei, nossa, mas olha, por quê? Ela falou assim, na sensação. hora veio assim, sabe quando você fazia faxina na casa e aquele cheiro gostoso, eu lembrei na hora. Então é algo que vai guardar na memória da gente para sempre. Então, tudo que a gente faz, a gente vai deixar de herança para os nossos filhos, né? Então, acho que isso é muito importante. E hoje em dia é tão triste, né? A gente vê as mulheres que não, elas não conseguem passar isso para os filhos, né? Elas, é porque não tiveram esse tipo de ensinamento, né? Esse tipo de... Para nós, naquela época, era difícil, né, Adri? A gente sentia assim, poxa, E eu vou ter que fazer isso, né? A gente ficava brava, não ficava? Mas hoje a gente vê, poxa, ainda bem que eu caramba, aprendi. Ainda bem que eu né? aprendi, hoje eu sei fazer as coisas e posso ensinar. Então, eu acho que as mulheres têm que realmente, hoje em dia, aprender, né, a se organizar para elas terem tempo para outras coisas. É, porque daí vira um prazer e não um fardo, né? É isso que eu queria te falar aquela hora. O prazer de fazer, o Sim, amor por fazer, né? É, toda a diferença está aí. porque E, daí Dri, cria briga, né, Adri? Vai começar a criar briga dentro da casa. Ah, você não fez, você não fez. Mas se a gente se organizar, daí tudo dá certo. é verdade. Agora, Adri, a gente está vivendo um momento diferente. Alguns comentam que é o novo normal, né? É, e dentro desse aspecto de que houve o isolamento social, muitas famílias estão ficando mais em casa, houve muitos divórcios também em relação Sim. a essa questão do casal não conseguir ficar tanto tempo junto no mesmo espaço, né? Ou então, máscaras caíram. Mil coisas podem ter acontecido aí. Aquilo que já estava desgastado foi empurrado com a barriga e aí chegou os finalmente porque não deu mais, né? Mil coisas podem ter ocorrido. Mas o que você diria, né, nesse momento que ainda muita gente tá ficando em casa, filho com aula virtual e etc. E às vezes os dois estão trabalhando de home office, né? Tem muitas situações diferentes aí que a gente pode espelhar. Mas eu queria saber de você, como é que você tem enxergado isso? E, assim, colocando também um pouco da palavra de Deus para que passemos esses desafios aí para sermos mulheres de Deus, né? E que dê tudo certo no final e que só nos engrandeçamos com tudo isso. Então, André, é verdade. Esse tempo tem acontecido realmente muito divórcio, né? Muita morte, né? Mãe que não suporta mais o filho, acaba matando, assim vai, né? A gente É violência vê doméstica. isso. Então, a gente está vendo ali que realmente o que está acontecendo é para destruir realmente a humanidade, né? Falando de um lado espiritual, é onde o diabo conseguiu se infiltrar para acabar com o casamento, acabar com as vidas, para existir realmente morte, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente buscar em Deus,
sabe? É algo que hoje a humanidade está buscando em guardar dinheiro para comprar um carro, para poder viajar, né? Hoje em dia, as pessoas estão buscando é, é, fazer só o material, correr atrás do material, mas estão esquecendo que se ela não tiver Deus no controle de tudo, ela não vai ter nada. Então, na verdade, tudo, primeiramente, tudo a gente tem que deixar na mão dele, a gente tem que buscar nele, temer a ele, e eu vejo que as pessoas não querem, muitas das vezes as pessoas vêm para mim assim, pedem oração, tal, mas a gente percebe, Dri, que as pessoas querem a benção, mas não quer o dono. Não quer o dono da benção. E nós temos que ter o dono da benção na nossa vida. E quando a gente tem o dono da bênção, as coisas melhoram, as coisas mudam, sabe? Às vezes não é no nosso tempo. Mas outra coisa também muito importante, eu acho que é o diálogo. No caso, né, marido e mulher dentro de casa, procurar os dois, sabe? Sentar e, olha, eu queria que você me ajudasse. Tal coisa eu vou fazer, você faz outra coisa e vamos fazendo assim, para não ficar tão assim estressante. Porque a mulher está acostumada a ficar, às vezes, sozinha dentro de casa, cuidando de filhos, né? E depois junta tudo, filho, marido, né? Porque, queira ou não, nós cuidamos do marido como se fosse nosso filho também, né, Adri? Então, a mulher, ela é mãe. É, Ela é mãe. Então, não adianta. Ela vai cuidar, às vezes, do marido como mãe. Ah, você deixou o sapato ali, você não tirou a toalha de lá. Então, a gente tem esse negócio de mãe, não é verdade? Então, sim. e não tem como, a gente vai ser mãe eternamente. Então, eu acho que é o momento, principalmente do diálogo, né? Você sentar, conversar, dividir as tarefas, até para o filho também. Olha, você vai aprender a fazer isso, você vai aprender a fazer aquilo, né? Tentar trazer coisas que a gente fazia lá atrás, né? Quando a gente era na nossa infância, que os nossos pais ensinavam. Hoje é o momento de estar fazendo isso. É muito Sim. importante. Mas a principal coisa, Adri, sabe, é buscar em Deus. Sabe, é você ter fé, você acreditar que as coisas vão mudar. Eu acho que isso é algo que é muito, muito, muito importante. E hoje eu vejo que as pessoas não estão buscando mais, principalmente agora que fechou as igrejas, né? Só Sim. que as pessoas, na verdade, ela vê a igreja como eu tenho que ir lá para buscar. Não. Você tem que estar o tempo todo firmado em Deus. Independente se você pode ir até a igreja ou não. Então, a sua vida com Deus é algo assim que você tem que aprender a ter intimidade com Ele dentro da sua casa, onde você estiver. Mesmo que você esteja tomando um banho, você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que estar falando com Ele. Seja onde for, sabe? Nós temos que estar sempre em sintonia com Ele. Não é lá dentro da igreja, sabe? Lá é um templo, é um lugar onde você vai para você, assim, descansar, para você ouvir a palavra, se alimentar. Mas você pode fazer isso dentro da sua casa, sabe? Independente Sim. se as igrejas estão abertas ou não. Então, hoje o que a gente tem visto é isso, as pessoas, elas deixaram totalmente de lado o lado espiritual e estão buscando só no lado material. E isso está sendo muito triste. Então, o primeiro de tudo é temer a Deus. Segundo, é você poder ter um diálogo entre família, que tudo vai se resolver. Sim, é verdade. E a gente também, infelizmente, ainda tem visto, né? Imagine, 2020, né? Que ano, e ainda além de tudo, a questão da violência doméstica continua acontecendo, e muitas mulheres nesse período de pandemia têm sofrido caladas, porque elas têm que conviver ali com aquela pessoa, onde ela tem que ficar, e tem que mesmo tem que ficar. Quando é preciso dar o basta, a mulher que deixa o marido porque está sofrendo violência doméstica, ela não é mais uma mulher de Deus porque deixou sua família? Como que você enxerga essa questão? Eu sei que é polêmico e delicado, mas não tem como não tocar nessa ferida, né, Edri? É, eu vejo assim, Dri, a gente na verdade casou
para que fosse a vida toda, né? Mas, é como você falou, é algo assim muito polêmico, muito delicado da gente entrar em detalhes. Mas o que eu vejo, hoje tem tantas mulheres, com essa história da Lei Maria da Penha, a gente vê que as mulheres falam assim, não, porque eu estou vivendo um relacionamento abusivo e eu vou dar o basta. Mas aí ela sabe que o marido é meio louco e pode fazer algo contra ela. Então, eu acho que a primeira coisa que ela deve fazer, a minha opinião como mulher, antes dela dar um basta, ela tem que procurar de outras formas tentar melhorar aquela relação, de alguma forma. E buscar em Deus para que aquela situação termine. Porque muitas mulheres buscam nessa lei Maria da Penha e elas acabam mortas. Porque o que acontece? O marido não aceita, não é verdade? Ele não aceita aquela separação, independente se é lei ou não é, ele vai lá e acaba matando a mãe, a mulher, acaba matando os filhos. Então é algo que a gente está vendo que está aumentando cada vez mais. E eu acho que a primeira coisa que nós devemos é pedir, buscar em Deus, para que Deus faça justiça. Porque muitas das vezes nós não podemos fazer essa justiça. Porque, como eu falei para você, quantas mulheres morrem tentando fazer justiça com as próprias mãos? É um assunto delicado? É, muito delicado. Tem mulheres que vivem isso, assim, uma vida longa? Tem. Mas eu acho que ela em si, ela pode buscar para ela. O que eu vejo hoje em dia é as mulheres querendo viver a vida do marido. Esquece delas. Aí acontece aquelas brigas. Começa a acontecer briga aqui, briga ali, porque ela vive a vida dele. Ela briga com ele porque ele foi jogar uma bola, ela briga porque ele não ajudou no serviço da casa, ela briga porque ele traiu e outras coisas mais que acontecem. E ela esquece dela. Então, eu acho que quando a mulher ela começa a se valorizar como pessoa, como ser humano, e começa a esquecer um pouquinho daquilo, as coisas começam a mudar. Porque ela vai gostar mais dela, ela vai gostar mais dos filhos, e ela vai começar a esquecer o problema que ela tem ali com o marido. Então, com isso, eu acredito que muitas coisas vão se resolver no tempo certo, no tempo de Deus, né? Ou o marido vai aceitar uma separação, ou ele por si fala assim, eu acho que não dá mais certo. Então, ela tem que aprender a gostar dela em primeiro lugar. Eu acho que isso é muito importante. As mulheres estão vivendo a vida do marido e não vivem a vida delas. Elas têm que aprender a gostar delas, se arrumar para elas, não para o marido, não. Você tem que gostar de você, sabe? Você tem que se arrumar para você mesma. Minha unha tá bonita, meu cabelo tá bonito, hoje eu vou fazer a minha sobrancelha, sabe? Não tenho dinheiro para ir no salão, meu faz sozinha. Hoje em dia tem tantos vídeos aí no YouTube para aprender as coisas sozinha, né, Adri? Então, Sim, é verdade. são não é verdade? Sabe? As pessoas às vezes falam assim, não tenho dinheiro para comprar uma maquiagem, não tenho dinheiro para nada. Poxa, eu lembro que teve época da minha vida, quando eu era menina, que a gente sabe que naquela época era tudo muito caro, né, Dri? Porque logo começou a sair a maquiagem, assim, era tudo muito caro. Eu lembro que Não era eu achava das lindo quem marcas passava. assim. Eu achava lindo quem passava assim um lápis no olho. Eu não tinha como comprar o lápis do olho. Daí eu passava lápis de pintar mesmo, preto, vai lá, passa um lápis ali, dava tudo certo. E dava certo, menina, entendeu? Eu não tô mandando ninguém fazer, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô querendo dizer que existem outras formas de você se cuidar, entendeu? Existe. Eu não tenho blush, vai no batom mesmo, dá uma esparramadinha assim, dá uma corzinha, tudo certo. Então, as pessoas hoje, as mulheres, elas estão assim, elas colocam um limite numa coisa que não precisa. Elas podem mudar isso, sabe? Elas têm que aprender a gostar delas. Eu vou fazer uma academia, não tem dinheiro para pagar academia, vou fazer uma caminhada mesmo, vou dar uma corridinha, vou fazer um exercício em casa. Vou cozinhar uma coisa que eu tô com vontade de comer. Meu marido não gosta. Faz para você. Sabe? Então a mulher tem que aprender a gostar dela, viver para ela e esquecer um pouquinho o que o marido tá fazendo. Deixar as coisas fluírem.
Mas, logicamente, que tem o diálogo. Se você viu que o diálogo não deu certo, o que você tem que fazer? Começa a cuidar um pouquinho mais de você, né? Começa a aumentar a tua autoestima. E deixa, coloca, a primeira coisa, a gente colocar na mão de Deus, Senhor, tá aqui o meu problema. Tá aqui. Só que o que acontece, Tri? A gente vai lá, coloca o problema na mão de Deus, depois a gente arranca. Deus não faz nada. A gente fala, Senhor, meu marido é assim, 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 tá acontecendo isso, isso, isso. Aí Quer você vai controlar, lá e né? você começa a brigar. Hã? Quer controlar, né? Isso. Aí você vai lá e começa a brigar com ele. Ah, porque você colocou na mão de Deus, deixa Deus fazer. Começa a cuidar de você, deixa Deus fazer. Então, essa é a chave. Eu acho que é a principal coisa que nós temos que fazer. Sim. Vamos aqui para os comentários. A gente precisa falar uma boa noite aqui para o Paulo Amaral, né? Boa noite, Adriana, e TV Cidade Jardim, ótima entrevista. Obrigada, Paulo. Dilson Dalpós também está com a gente, boa noite. A Cleonice M. Maradi, acho que é isso. FC Meneghel, Dani, Frescuras e Fricotes, está comentando. Boa noite. Como mulher e cristã, eu vou me posicionar de Gênesis a Apocalipse. Nada, mas nada mesmo está escrito que uma mulher tem que aceitar a violência doméstica, física ou emocional. Existem homens tão possessivos e ciumentos que ela, a mulher, sem perceber, acaba se diminuindo. De certa forma, isso acontece mesmo e muito, né, Edri? No dia a dia a gente Sim, observa, todo dia a gente vê um caso, né? Então, realmente, ela tem razão aí, né? sim. Mas é isso que eu falo. Eu acho que quando a gente busca em Deus e deixa Deus no controle de tudo, as coisas mudam. É esse o desafio da mulher cristã, né? Vamos entrar nessa parte do desafio. A mulher Sim, cristã, ela busca em Deus a solução para o seu casamento, para tudo que ela precisa. E ela buscando em Deus, Deus vai dar força a ela para que ela possa viver para ela, para que ela possa se fortalecer, para que as coisas comecem a mudar. E realmente chega o tempo em que Deus vai entrar com justiça, porque Deus, ele é justiça. sim. E ela coloca também aqui, concordo que em primeiro a autoestima, né? Igual você comentou aí, tantas coisas para a gente se cuidar, né? Diante de Deus se colocar e deixar mesmo Deus trabalhar, mas jamais aceitar e se calar diante da violência, com certeza, né? Sim, sim. Quando a mulher ela sabe que ela pode fazer algo, tipo, como a gente falou da Lei Maria da Penha, e ela tem certeza que nada vai acontecer com ela, logicamente que ela deve, né, colocar a boca no trombone e lutar pelos direitos dela. Mas também há a questão aonde Deus pode fazer. Então, como você falou, é algo delicado que vai gerar, na verdade, uma polêmica, né? Porque cada pessoa pensa de uma forma, né, Dri? Não tem como a Sim, gente falar o que é certo, o que é errado. Cada um sabe de si. Então, eu sei se eu posso fazer isso, você sabe se você pode ou não. Então, depende do ponto que está, né? O cada ponto em pessoa que está. sabe o que ela tem dentro de casa, cada pessoa sabe o temperamento que o marido tem. Então, se ela acha que ela pegando e abandonando tudo e querendo viver uma vida nova, vai em frente, sabe? Faz mesmo. Mas se ela sabe que algo pode acontecer com ela e com os filhos, é bom a gente pensar um pouco mais. Porque às vezes a gente coloca o nosso orgulho em primeiro lugar e esquece dos filhos, e esquece de outras coisas que podem acontecer, porque a gente quer ser feliz. E a verdadeira felicidade a gente só encontra em Cristo. Não é nesse mundo, né? Ela pode largar hoje do marido e pegar um outro amanhã pior. Então, a verdadeira felicidade, as pessoas estão buscando em dinheiro, em fama, em homens e mulheres, e na verdade não é nada disso, né? A verdadeira felicidade a gente só encontra em Cristo Jesus. Sim. E a mulher, em relação aos filhos hoje, ela é uma mãe mais presente, ela consegue ser mais amiga dos filhos, no sentido não de dar tanta liberdade, eu digo no sentido
de estar mais presente na vidinha deles mesmo, no dia a dia, acompanhar mais essa vivência deles na escola e tudo que eles desejam? Assim, o que eu tenho visto é uma ausência muito grande das mães, né? Dos pais, na verdade. Como a gente disse, nessa era que a gente está vivendo digital, às vezes, outro dia eu estava vendo um vídeo e eu achei assim um pouco demais. Era uma criança de acho que 6 meses, não sei, com o celular na mão ali, sabe? Aí a mãe foi lá, tirou, fez aquele tropé. Então, hoje em dia, os pais estão achando bonito isso, em deixar a criança ali entretida. Mas o que que acontece? Acaba perdendo o controle, né? As mães estão perdendo o controle dos filhos. Então, com essa história de trabalhar fora e um monte de coisa, quando ela chega em casa, ela está cansada, a criança começa a chorar, cata ali o celular, deu, tô, assista. Muitas mães fazem isso, para que elas possam ter mais liberdade, poder descansar. E estão deixando, as crianças vão crescendo e estão se distanciando cada vez mais dos pais. Então, eu acho que é importante que você tenha uma proximidade com os filhos, né? É muito importante isso. Então, porque a gente vai poder ter ali o pai, a mãe como um amigo. A gente vai poder contar as coisas. E quando há um distanciamento, aí os filhos vão, fazem as coisas que querem fazer e os pais nem ficam sabendo, né? Eu não posso reclamar dos meus filhos, sabe? Eu não posso reclamar de nenhum dos dois. Porque eles sempre, mesmo sabendo que eles iam apanhar, eles contavam para mim. Eles chegavam e falavam, mãe, olha, aconteceu isso, 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 eu aprontei hoje, eu bati em fulano, né? Eles sabiam que eu ia castigar. Mas eles contavam. Por quê? Porque a gente criou isso, essa proximidade, essa amizade, né? Então, isso é muito importante. E hoje a gente não está vendo esse tipo de coisa. É triste, mas eu acho que ainda dá para resgatar. É só as pessoas querer resgatar, sabe? Sim. Criar um momento ali familiar todos os dias, né? Para a criança interagir. Ah, vamos brincar, vamos desenhar, vamos contar uma história, sabe? Então, coisas assim que vai criar uma proximidade com a criança entre o pai e a mãe. E eu acho que isso ainda dá para resgatar, se quiser, né, Dri? Com certeza. Dri, uma pena que está chegando o final aqui da nossa live já. O tempo não perdoa. Mas foi Não. maravilhoso estar com você, conversar sobre esse tema que nos ajuda muito, que é falar sobre os desafios da mulher, principalmente delas, para ela ser uma mulher de Deus, né? Para a gente não perder o esteio, a essência, o foco. Estamos num momento de pandemia, mas um momento de olhar para nós mesmos, olhar para dentro, né? Então eu quero agradecer Exatamente. demais hoje a sua participação, a participação de todos que estiveram aqui nessa live e desejamos muita alegria, muita felicidade e fica o convite para outras oportunidades de conversar com você por aqui pela TV Cidade Jardim, ok? Amém, Dri. Eu que agradeço do fundo do meu coração. Na verdade, esse tema aqui é algo que vai estender, né? Então, se a gente ficar aqui a noite toda, a gente vai falar sobre os desafios da mulher cristã. Mas eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração pelo convite. Eu amei ver você, poder conversar, sabe? Foi uma honra para mim mesmo. Agradecer também a todos que participaram da live e que venham as próximas, assim, que vai ser um prazer eu participar. E que Deus abençoe a tua vida, viu? Tremendamente, que você possa, assim, se expandir, assim, na sua área profissional, que Deus possa te dar muita saúde, abençoar teu casamento, a tua vida. Amém? Amém, todos nós, viu? Muito obrigada Amém. mesmo. Uma boa noite e ótima Boa semana. noite. Tá. Beijo, fica com Deus. Beijo, você também. E para vocês que Amém. estiveram aqui acompanhando essa live, lembro que ela fica gravada, tá? No IGTV aqui do Instagram, pode assistir quantas vezes quiser, pode divulgar, clica no aviãozinho e manda para os seus amigos, dá para compartilhar por WhatsApp, por Messenger, enfim. Muito obrigada a todos, uma boa noite e amanhã temos mais live aqui pela TV Cidade Jardim. Continue agora com a programação lá no canal 11 da TV AC e a TV Cidade Jardim aí na sua TV, tá bom? Boa noite!